Microbiota intestinal, as bactérias do nosso intestino, elas podem diminuir inflamação, doença cardiovascular e diminuir também o depósito de colesterol na parede das artérias. Você sabia disso? Olá, meu nome é Dr. Gabriel Almeida, eu sou médico e ensino médicos a montarem um consultório particular nas áreas de emagrecimento, hipertrofia, terapias injetáveis e implantes hormonais, mesmo que não tenha nenhuma experiência na área. Mas voltando para as boas bactérias intestinais, eu trago aqui um artigo recentemente publicado, na verdade foi publicado dia 2 de janeiro de 2023. Esse é o meu compromisso com a ciência, entregar o que há de mais moderno aqui em primeira mão para vocês. E é fantástico esse artigo. Na verdade, eu vou destrinchar esse artigo em apenas 3 slides, mostrando através de figuras o efeito das bactérias intestinais diminuindo doença cardiovascular. Esse aqui é o estudo e, como sempre, para ser extremamente fidedigno à ciência, eu trago aqui o recorte da capa do artigo científico. Eu trago aqui embaixo a publicação, né? 2 de janeiro, junto com o DOI, para você localizar. Eu trago aqui o recorte exatamente como está escrito lá no artigo científico, tá? E aqui eu trago a tradução com o meu comentário. E ele coloca lá, ó, que evidências emergentes mostram que a microbiota intestinal e os seus metabólitos podem piorar ou proteger o desenvolvimento de dislipidemia. Uau! A modulação para diminuir fatores inflamatórios, como o TMAO, que você vai ver no próximo slide, e a modulação para aumentar os ácidos graxos de cadeia curta pode trazer múltiplos benefícios. Você vai sair dessa mini aula aqui sabendo tudo isso aí, tá? Então, nessa revisão, examinamos a relação da microbiota intestinal e a dislipidemia, né? O impacto dos metabólitos da microbiota intestinal, que são os ácidos graxos de cadeia curta, né? E no desenvolvimento de dislipidemia, e pesquisas atuais de intervenções dietéticas, vou dizer a melhor dieta aí para a sua microbiota intestinal. Prebióticos, que são aquelas substâncias, as fibras que as bactérias utilizam para produzir o que eu chamo de cocôzinho da bactéria, né? O ácido graxo de cadeia curta, que traz benefício. Os probióticos são os próprios lactobacilos, os simbióticos, que é a conjunção de prebióticos e probióticos direcionados para trazer benefícios. O transplante de microbiota fecal, que é você pegar a microbiota de um indivíduo magro, por exemplo, e colocar no indivíduo obeso. E pesquisas emergentes estão aparecendo sobre isso aí, melhorando assim a possibilidade, aumentando a possibilidade do indivíduo perder peso. Então, são modalidades terapêuticas para prevenção de doença cardiovascular e qualquer outra doença inflamatória. Gente, olha isso aqui. Olha que legal essa figura. A gente vai destrinchar, vou destrinchar para vocês, tá? Você tem os ácidos graxos de cadeia curta, que eu chamo que é o cocôzinho da bactéria, que ele é produzido pelas bactérias intestinais, né? E isso traz benefícios, principalmente esse aqui, tá? O butirato. E eles são absorvidos pelas células do cólon, né? Pelos colonócitos. E o que é que acontece, gente, quando elas entram na circulação? Olha que coisa fantástica. Ela vai diminuir as chamadas células espumosas, né? Que são as células que englobam muito colesterol oxidado ou inflamado e obstruem a parede das artérias. E ela vai também diminuir as citocinas inflamatórias. Vai também aumentar essas células Treg, aumentando a minha imunidade. Uau, bactérias intestinais podem melhorar a sua imunidade? Claro, a prova disso é quando o indivíduo utiliza, por exemplo, probióticos para melhorar, para diminuir candidíase e repetição. Então, é um efeito para diminuir a imunidade. Ela vai aumentar o PPR-gama, e isso vai diminuir o que? A lipogênese, ó, a construção do tecido adiposo. E além de diminuir a lipogênese, eu vou estimular a beta-oxidação, ou seja, quebra do meu tecido adiposo. Vamos continuar. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles vão ser absorvidos pelo colonócito e eles vão diminuir essa enzima aqui, ó, HMG coarredutase, hidroximetilglutaril coenzima A redutase. Que enzima é essa? A enzima que aumenta a síntese de colesterol. A estatina, ela age exatamente nessa enzima aqui, tá? Exatamente. Então, se eu diminuo essa enzima, eu vou ter um efeito semelhante à estatina, diminuindo a síntese de colesterol. O que vai acontecer aqui, gente? Eu vou diminuir a arteriosclerose e o risco de doença arterial coronariana. Mas não para por aí. Existe um metabólito produzido pelas bactérias intestinais, né? Que é a trimetilamina, tá? A trimetilamina, ela vem principalmente da carnitina e da colina da dieta. Então, ela vai ser modificada pelas bactérias intestinais, ela vai chegar no fígado
e lá o fígado vai pegar a trimetilamina, uma enzima específica do fígado chamada flavina monoxigenase, vai transformar a trimetilamina no maléfico óxido de trimetilamina, que é também chamado de temal. O que é que esse temal faz? Ele vai aumentar os macrófagos tipo Scavenger, que são os macrófagos que vão ser responsáveis pela formação da célula espumosa, os macrófagos comedores de LDL oxidado, tá? E eles também, esse temal, ele vai aumentar um macrófago tipo M1, que é um macrófago inflamatório. O resultado disso, desse macrófago Scavenger, é que ele vai comer cada vez mais LDL, né? Oxidado, ele vai ficar uma célula grande, uma célula espumosa. E essa célula sabe-se que aumenta o risco de aterosclerose e doença arterial coronariana. Não para por aí. Sabemos que o colesterol ele vai formar a bile, né? Os ácidos biliares primários no fígado. Mas o importante é a transformação dos ácidos biliares primários em ácidos biliares secundários. Isso é benéfico. E essa transformação ocorre pelas bactérias intestinais. Elas vão produzir os ácidos biliares secundários, tá? Esses ácidos biliares secundários, eles vão estimular o receptor fasenoide. E por feedback negativo, o estímulo do receptor fasenoide vai diminuir as CYPs responsáveis pela síntese de mais ácidos biliares. Então você tem um mecanismo de feedback negativo. Quanto mais ácido biliar secundário formado, menor vai ser a liberação de ácidos biliares primários, para ter um controle, gente, para ficar em níveis ótimos, um feedback negativo bem interessante aí para a nossa fisiologia. Mas o mais importante é o ponto de baixo. Ao estimular o fator fasenoide, o que é que acontece? Você aumenta o fator de crescimento de fibroblastos 15 e 19. Eles também têm um efeito de feedback negativo, né, para diminuir a formação de mais ácidos biliares, mas o mais importante é que eles vão aumentar os exportadores de colesterol. Isso vai fazer com que o colesterol ele saia no intestino, ele saia da corrente sanguínea e vai embora pelo intestino. Então o meu nível de colesterol ele vai acabar diminuindo. Não para por aí também. Sabemos que existe um transportador, um gene específico, né, chamado ISMA, e ele é mais estimulado pelo quê? Pela minha microbiota intestinal. E ele, quando é estimulado, eu aumento a produção da colesterol dehidrogenase. A colesterol dehidrogenase, ela faz o seguinte, ela pega o colesterol circulante e transforma ele em coprostanol. O colesterol circulante vai ser transformado em coprostanol e vai sair nas fezes. O que acontece? Meu colesterol sérico da corrente sanguínea ele vai diminuir, mostrando assim um benefício cardiovascular. Isso aqui é ruim, tá? Ruim. Isso aqui é o ótimo, tá? Vamos primeiro para o ruim. A alimentação com muita gordura, tá? Muita gordura saturada. Uma alimentação pobre em fibras, pobre em polifenóis. Frutas são polifenóis, são importantes para a saúde intestinal. Um aumento exacerbado das proteínas animais, um aumento do consumo de gordura saturada, tá? E um aumento do consumo de açúcar e adoçantes artificiais. O que é que ela vai fazer? Vai aumentar esse tipo de bactérias que são ruins. A Escherichia coli e os ruminococos. Não para por aí. Essa alimentação horrível vai diminuir a ligação entre uma célula intestinal e outra. Vai diminuir as chamadas tight junctions. O que são as tight junctions? São as junções apertadas, formadas por 3 proteínas, claudina, ocludina e zonulina. Então, se eu diminuo as junções apertadas entre uma célula intestinal e outra, eu vou ter o quê? O intestino vazado, eu vou aumentar a minha permeabilidade intestinal. Olha isso aqui. Não era para ter esse espaço, meus queridos doutores. Era para o intestino ele estar assim, todo juntinho, por conta das tight junctions. E outra coisa ruim dessa alimentação é que a minha microbiota, a diversidade das bactérias intestinais, ela diminui bastante, tá? E é o que eu não quero. Eu quero um aumento da abundância de bactérias intestinais. E os efeitos maléficos? Pedaços de parede da bactéria, chamados de lipopolissacarídeos, né? Vão estar soltos e eles vão passar aqui, ó, gente, pelo amor de Deus, entre uma célula e outra. Quando isso ocorre,
eles vão estimular um receptor inflamatório, ela vai se ligar, né? Essas lipopolissacarídeos, pedaços de parede da gram-negativa, aos chamados Toll-like receptor, receptor inflamatório. Isso vai ativar o Toll-like receptor. Qual o resultado disso aí? Uau, meu LDL oxidado ele vai aumentar. Os meus fatores inflamatórios, interleucina 1 beta, interleucina 8, fator de necrose tumoral alfa, eles vão também aumentar. E o resultado vai ser um aumento da deposição de colesterol na parede das artérias, aumentando a aterosclerose e a doença arterial coronariana. Fantástico esse artigo publicado em 2 de janeiro de 2023. Não para por aí. Agora vamos para o ótimo. Quando você tem uma dieta mediterrânea, o que é a dieta mediterrânea? É uma dieta rica em fibras, em saladas, frutas, polifenóis, tá? É uma dieta com muitos alimentos à base de plantas também. A gente sabe que tem carnes magras, principalmente o peixe, e muito, mas muito azeite de oliva. Lógico que o peixe você tem o quê? Um aumento do ômega 3, que são as boas gorduras. O que é que vai acontecer? Gente, eu vou estimular espécies específicas de Clostridium, de Lactobacillus, de Blautia, de bacteroides. O que é que isso vai fazer? Vai diminuir o fator de necrose tumoral alfa, né? Que é aquele fator inflamatório. Eu vou diminuir essa ativação do Toll-like receptor, enquanto aqui eu tenho um aumento da ativação do Toll-like receptor, aqui eu tenho uma diminuição. Eu vou ter um aumento dos polifenóis. Por exemplo, um excelente polifenol que é consumido na dieta mediterrânea é o resveratrol. Por isso que lá na base da dieta mediterrânea diz que o vinho, com moderação, ele pode ser consumido por conta dos polifenóis do resveratrol, melhorando a minha saúde intestinal e diminuindo o estresse oxidativo. Além disso, ocorre a diminuição do colesterol total, né? Com diminuição do LDL e um aumento do HDL. As lipopolissacarídeos, pedaços de parede bacteriana, não vai conseguir ultrapassar tanto esse epitélio intestinal, quanto por conta da grande diversidade de bactérias. Olha aqui, você tem aqui 1, 2, 3, 4, pouquinhas bactérias. Olha quantas tem aqui, gente. Olha a diferença do intestino saudável. E o resultado vai ser o quê? Diminuição dos depósitos de colesterol nas paredes das artérias, diminuindo a aterosclerose e diminuindo a doença arterial coronariana. Trouxe aqui um artigo publicado 2 de janeiro, com excelentes estratégias e explicando o porquê uma alteração das bactérias intestinais pode aumentar a doença cardiovascular. E eu ensino para você um estilo de dieta que pode melhorar a minha microbiota intestinal, diminuindo assim depósito de colesterol na parede das artérias e a doença cardiovascular, porque sabemos que a principal causa de morte entre homens e mulheres é a doença arterial coronariana. Se podemos modular as bactérias intestinais, vamos estar atacando diretamente a principal causa de mortalidade na nossa humanidade.